Por que é importante levar para a escola uma carta de apresentação do aluno com o transtorno do espectro autista, mesmo que o aluno já tenha sido aluno no ano anterior daquela escola? Quais são as vantagens que isso pode trazer para a criança, para o adolescente dentro de sala de aula? E como é que o professor consegue lidar com as informações de forma mais fácil no dia a dia quando ele tem essa carta de apresentação? Então, esse é o nosso tema de hoje, falar sobre a carta de apresentação na escola para as crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista. Eu sou Emanuele Pacheco, professora, pós-graduanda em Intervenção da Análise do Comportamento Aplicada para Autismo e Deficiência Intelectual da CBI of Miami. A carta de apresentação é um documento muito importante que vai ser utilizado na sala de aula pelo professor, pelo ajudante de sala de aula e até mesmo pelo atendente terapêutico que acompanha a criança na sala de aula. Nessa carta de apresentação, ela vem o nome da criança, a foto, o transtorno que a criança tem, no caso do espectro autista, qual é o nível de suporte, quais as outras comorbidades que pode a criança ter diagnosticado no laudo junto com o TEA, outras informações importantes do dia a dia que vai ajudar o professor. Por exemplo, o que a criança mais gosta de fazer, de brincar, o que chama a atenção da criança, como é que ela consegue ser compreendida, como é que ela consegue, por exemplo, se comunicar, quais são os desenhos favoritos da criança, se a criança precisa de um tempo menor para retornar ao banheiro, quais são as necessidades específicas da criança e do adolescente em relação ao tempo do lanche, ao momento que ele faz aquele lanche, quais são os padrões de rotina que a criança com o transtorno do espectro autista cria no seu dia a dia. Então, várias informações como essas são importantes ter na carta de apresentação para que o professor possa compreender e saber lidar em determinadas situações com aquela criança. Por exemplo, se a criança gosta muito de um determinado desenho, o professor pode utilizar imagens do desenho para trabalhar na matemática, para trabalhar no português, pode compreender que a criança aprende ou consegue prender mais a atenção em relação ao professor quando se utiliza de um material concreto. Então, o professor, mesmo que de forma simples, ele pode confeccionar algo que vai chamar a atenção dessa criança porque ele leu lá na carta de apresentação que a criança consegue compreender melhor quando ela manuseia os materiais concretos. E aí ela consegue ter essa compreensão. Outro ponto importante, quando a gente fala também da compreensão, é como é que aquela criança vai conseguir dar atenção, olhar nos olhos. Então ela precisa que seja feito um olhar olho a olho no nível da criança. Todas essas informações de como a criança vai se comportar, como é que ela vai compreender, o que ela gosta mais em cada situação, quais são os seus limites, quais são as suas preferências, são informações que muitas vezes a família tem na sua própria casa, porque é onde a criança passa a maior parte do tempo, é com a família. Então, se eu conheço bem o meu filho, sei quais são as prioridades que ele tem para ele poder aprender e como é que ele consegue compreender algo quando a gente fala com ele em casa, eu vou então informar isso ao professor, à professora na escola, informar isso para a escola através dessa carta de apresentação, né? Eu me refiro também como mãe e digo a vocês o quanto é importante a criança ser entendida, ser compreendida, principalmente quando existe a dificuldade da comunicação funcional, né, que é a questão da dificuldade de argumentar, falar o que compreendeu, dizer o que gostou, o que não gostou, é assim, não é.
até que a criança vá conseguir se comunicar quando ela passa por determinadas ali experiências. Então, vale muito a pena a carta de apresentação para que a gente possa depositar todas as informações importantes sobre a criança para que a escola, o professor, o ajudante de sala conheça bem um pouco do nosso filho que precisa daqueles atendimentos especiais, que vai muito além da inclusão.